ossos secos, quando Jesus devolve vida ao que parecia acabado. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, e dize ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas. Sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas, e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. Vivemos em uma época em que muitas pessoas estão vivas fisicamente, mas secas espiritualmente. Há famílias secas, sonhos secos, fé seca, esperança seca e coração distante de Deus. O vale de ossos secos representa exatamente essa realidade. Pessoas que perderam a alegria, a esperança e a comunhão com Deus. Mas a grande mensagem desse texto é que Deus é especialista em transformar vales de morte em lugares de vida. Primeiro, Deus nos leva a enxergar nossa verdadeira condição. Antes de realizar o milagre, Deus levou Ezequiel para caminhar pelo vale. Às vezes, Deus permite que enxerguemos nossa realidade para entendermos que precisamos dele. Existem pessoas que frequentam a igreja, mas estão secas por dentro. Trabalham muito, mas esqueceram de buscar Jesus. Sorriem para todos, mas choram sozinhas. Conhecem a Bíblia, mas deixaram de viver a palavra. Jesus não veio apenas melhorar nossa vida, Ele veio transformá-la completamente. Segundo, os ossos só voltaram a viver quando ouviram a palavra. Deus disse: profetiza sobre estes ossos. O primeiro milagre não foi físico, foi espiritual. A palavra começou a restaurar aquilo que parecia impossível. Hoje acontece da mesma forma.
Quanto mais nos afastamos da palavra de Deus, mais secos nos tornamos. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais fortes espiritualmente ficamos. Conta-se que um homem comprou uma planta muito bonita. Durante alguns dias, ela era verde, cheia de vida. Com o tempo, ele ficou ocupado, passava todos os dias pela planta, mas nunca a regava. Ele dizia: amanhã eu cuido. Dias viraram semanas. As folhas começaram a cair. Os galhos ficaram secos. Quando finalmente resolveu olhar para ela, disse: não acredito, morreu. Então o jardineiro respondeu: ela não morreu de um dia para o outro. Ela morreu um pouco cada dia em que deixou de receber água. Assim acontece conosco. Ninguém se afasta de Jesus de uma vez. Primeiro deixa de orar, depois deixa de ler a Bíblia, depois começa a faltar a comunhão, depois perde a sensibilidade ao Espírito Santo, até que um dia percebe que ainda está vivo por fora, mas seco por dentro. A boa notícia é que Jesus continua sendo a água da vida. Quando voltamos para Ele, aquilo que parecia morto pode florescer novamente. E terceiro, o Espírito Santo é quem produz vida. Os ossos já estavam organizados, tinham nervos, tinham carne, tinham pele, mas ainda faltava vida. Então Deus disse: profetiza ao Espírito. Isso nos ensina que religião sem Espírito produz aparência. Podemos ter cargo, podemos cantar, podemos pregar, podemos trabalhar na igreja, mas somente o Espírito Santo produz verdadeira transformação. E quarto, quanto mais perto de Jesus, mais vivos espiritualmente nos tornamos. Relacionamento com Jesus não é compromisso de domingo, ou de sábado, ou de quarta-feira. É convivência diária, é conversar com Ele, é ouvir sua voz, é obedecer sua palavra, é permitir que Ele transforme nosso caráter. Quanto mais tempo passamos com Jesus, menos orgulho carregamos, mais amor demonstramos, mais paz sentimos, mais esperança transmitimos, mais parecidos com Cristo nos tornamos. Não existe cristão forte longe da presença de Deus. E quinto, Deus transforma pessoas restauradas em um grande exército. O objetivo não era apenas levantar ossos, era formar um exército. Jesus não nos restaura apenas para sermos felizes. Ele nos restaura para servir, para evangelizar, para amar pessoas, para consolar quem sofre, para anunciar esperança. Quem experimenta a vida de Cristo torna-se instrumento de vida para outras pessoas. Talvez hoje alguém esteja vivendo seu próprio vale de ossos secos. Pode ser um casamento, uma família, um ministério, uma fé enfraquecida ou um coração distante de Deus. Mas a mesma voz que ecoou naquele vale continua falando hoje. Eu porei em vocês o meu Espírito e vocês viverão. Ezequiel 37:14. Jesus continua chamando cada um de nós para um relacionamento profundo e diário. Ele não deseja apenas visitas ocasionais, mas uma caminhada constante ao nosso lado. Quando permanecemos em Sua presença, a palavra nos fortalece, o Espírito nos renova e aquilo que parecia perdido ganha um novo propósito. Não importa quão seco esteja o seu coração, se você decidir se aproximar de Jesus todos os dias, Ele fará brotar vida onde antes havia apenas desânimo. O mesmo Deus que levantou um vale de ossos secos pode restaurar sua fé, renovar sua esperança e transformar sua vida em um testemunho vivo do seu poder. Quanto mais perto de Jesus vivemos,
menos secos nos tornamos. A presença de Cristo é o sopro que transforma ossos secos em um povo cheio de vida, esperança e propósito.